Abra sua Bíblia em Provérbios 10, versículo 31, por favor, sem demais delongas. Nesse mês de setembro, estamos estudando sobre a nona lição, que fala sobre as palavras. Não é propriamente as palavras de Deus, mas as minhas, as suas palavras. As palavras que nós falamos fora do contexto da oração, porque às vezes, quando você está orando, você expressa muita fé. Quando você está evangelizando, você fala de Deus, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Mas quando você está enfrentando o problema e deparando com a luta, o que você fala? Quais são as palavras que você diz? Como disse Paulo, por exemplo, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo está dizendo, o que nós vamos dizer acerca disso aqui? O que você diz? Deus está contigo? Não, pastor. Você vai fazer igual Gideão? Se o Senhor estivesse conosco, o que foi feito de tuas obras? E Deus que estava dizendo, era eu não. Quem estava falando, o Senhor é contigo, varão valoroso. Estava lá o mensageiro, o anjo celestial, não era um pregador de carne e osso, né? Que o pregador não pode ser carnal, ele tem que estar falando pelo Espírito. Então, era, né, um mensageiro celestial. E o Gideão, não. Se fosse com a gente não estaria passando por isso. Então, você vê o que o Gideão andava dizendo, né? Por que estava passando o que estava passando. Tem muita coisa, irmão, que o maior adversário é a minha boca. O maior adversário que eu tenho é a minha língua que não cabe dentro da minha boca. E quando eu abro a boca, a minha língua traz uma grande consequência sobre a minha vida. Por isso ele diz aí, a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Coloca na linguagem de hoje, pastor Gilmar, para eles poderem entender um pouquinho melhor aí, que na linguagem de hoje ela fica um pouco mais clara, esse mesmo versículo aí. Quer ver? Olha lá. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Então, quem é o culpado do castigo, da adversidade, do problema não se resolver? Muitas vezes aquilo que eu digo. O que você anda dizendo? O que você diz acerca do que você crê? O que você anda afirmando? O que você anda dizendo acerca do seu casamento, acerca da sua saúde, acerca da sua família, acerca da sua vida financeira, acerca da sua vida espiritual? O que você anda dizendo? O que você fala? Você fala, como por exemplo, né, Salomão no capítulo 2 de Provérbios, você vai ver Salomão falando sobre sabedoria. No capítulo de número 9, ele diz que a sabedoria, ela edifica a casa, porque às vezes o que nós estamos falando está trazendo a destruição, está trazendo o sofrimento, o castigo para a nossa vida. A pessoa que não tem controle sobre o que ela fala, né? A minha mãe tinha uma expressão quando eu era criança, que ela dizia assim, menino, guarda essa boca, quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Minha mãe estava falando, o que você está falando vai dar problema para você. É melhor você calar a boca ou você mudar de assunto, falar algo diferente. Você mudar esse vocabulário, mudar essa palavra que você está expressando, porque às vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver no mundo espiritual que a gente fala. Tem sim, meu irmão. As palavras que eu e você falamos, elas são cheques assinados em branco e quem preenche são Satanás.
né? Você está dando, se você assinou um cheque, a pessoa pode preencher com a quantidade que ela quiser. E se você tiver fundo lá, ela vai arrancar teu fundo todinho. Vai fazer o saque na sua vida. Então, como Satanás sabe que ele pode trabalhar com as palavras que eu expresso, com as palavras que eu falo, com as palavras que você fala, quais as palavras você está dizendo? Porque às vezes o que você mesmo está falando, não tem ninguém trabalhando contra você no negócio de feitiçaria, não. E ainda que as pessoas trabalhem contra você em feitiçaria, o que a sua língua deveria estar dizendo? O que você deveria estar falando? Você já viu, por exemplo, aquela pessoa que às vezes, uma vez, por exemplo, eu fui visitar um pastor numa UTI, eu viajei 700 quilômetros só para fazer 750, só para fazer essa visita, que Deus mandou. E eu cheguei lá no hospital e fui fazer a visita, fui o primeiro a entrar. O pessoal deixou que eu entrasse. E aí, quando eu cheguei, conversei com ele, ele estava na UTI, mas ele estava lúcido, né? Ele estava ali só sendo assistido. Ele já estava lá 16 dias. E eu conversando com ele, falando com ele, eu percebi uma coisa. Além do problema de saúde que ele estava enfrentando, que era um problema na válvula do coração, que não estava bombeando sangue da forma correta, ele tinha um outro problema, porque essa molinha, a ciência tem jeito, dá um jeito nela, põe outra, põe uma que funciona, né? Resolve o problema. Mas aquele pastor, quando eu comecei a falar com ele, ele disse assim: ah, pastor, já estou aqui há tanto tempo. 16 dias. Tudo bem que nenhum dia é bom a gente ficar no hospital. Ainda mais numa UTI, não é legal, nem meia hora. Né? Mas ele diz, mas eu já estou aqui há tanto tempo. Parecendo assim, sabe, quando o mundo está perdido. Parecendo assim, quando não tem mais jeito. E o que eu percebi? Eu percebi que ele estava desanimado. E eu fiquei ali na UTI só animando ele. E aí depois ele falou com a esposa. Falou assim, ó, dos 16 dias, o melhor dia foi esse que o pastor teve aqui comigo. Porque ele conseguiu animar, ele conseguiu levantar a moral, né? Conseguiu voltar para a luta, para a batalha, conseguiu voltar para aquilo que ele precisava, só que depois o que aconteceu com ele? Ele voltou outra vez à estaca zero. E digamos assim, nós perdemos ele. Ele viajou, foi embora. Mas o problema era grave. O problema pode ser grave, irmão, mas o que você diz? Como Paulo diz em Romanos 8:31, que diremos acerca destas coisas? O que você diz acerca das coisas que não estão no lugar na sua vida? O que você diz acerca da teimosia do seu marido? O que você diz acerca da revolta da sua esposa? O que você diz acerca da rebeldia de seus filhos? O que você diz acerca do vício, acerca da doença? O que você diz acerca da luta, da dificuldade que você está passando? O que você diz? O que você fala? Aquilo que você fala pode estar gerando na sua vida, como ele está dizendo, o sábio, ele diz coisas sábias, né? Ele diz coisas boas de uma forma abundante. Mas o perverso, ele fala aquilo que traz para ele castigo. Em outras palavras, o que você está falando está trazendo o que para a sua vida? Está trazendo ânimo, disposição? Se o que você vai falar não vai mudar a sua vida, nem a vida de ninguém, é melhor você ficar calado. É melhor você não falar nada. Diz um ditado que boca fechada não entra mosquito.
né? E aqui nós não estamos falando de ditado, nós estamos falando das Escrituras, que o que eu estou falando eu posso estar sendo castigado pelo que eu estou dizendo. Não existe feitiçaria nem bruxaria, é o que eu falo, é o que eu digo. Não, mas eu só estou fazendo um comentário, o que eu estou falando é a verdade. Ok, fica tranquilo, a conta vai chegar na proporção do que você está dizendo. Porque às vezes nós chegamos e pedimos uma oração, mas o que você fala após a oração que você recebe, creio eu, que o que nós falamos é mais importante do que a oração que nós recebemos. Ah, pastor, eu fui na igreja, eu orei, eu pedi para Deus, eu levantei em casa, nós fizemos uma corrente de oração em casa, com a família, mas coloquei na mão de Deus, vamos esperar para ver o que vai dar. O que você está esperando? Você tem que falar o que você está esperando. O que você espera? Você orou? Você pediu? O que você está esperando daquilo que você pediu? Não, vamos esperar para ver como é que fica. Então tá bom. Qualquer coisa que ficar, está feito. Por quê? Porque é o que você está dizendo. É o que você está propondo. Por que existe tantas pessoas, por exemplo, desanimadas, frustradas, decepcionadas? Por que existe tanta gente triste, abatida, por causa de uma coisa? O que você espera de Deus? O que você espera? Ah, o que Deus mandar, né, pastor? Porque Ele é que manda. Não, mas o que você espera dele? Por exemplo, Bartimeu estava atrás de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse assim: Bartimeu, o que você quer que eu te dê? O que é que você quer? Você está pedindo, você está esperando o que eu faça para você? Então, Jesus está perguntando a Bartimeu para nomear o que Bartimeu queria. O que ele estava esperando? O que você espera de Deus ou em Deus? Davi, por exemplo, diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha oração. Ou seja, ele teve paciência para esperar. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Ô pastor, paciência é o que eu estou esperando. Tá bom. Ah, pastor, estou tão triste, estou precisando de uma alegria de Deus. Tá bom, mas vamos falar de mais coisas aqui, né? Isaías capítulo 40, versículo 29. Vamos embora lá, que eu já vou chegar lá na paciência. Eu acho que eu chego. Eu estou com paciência hoje. Amém, gente? Eu estou com paciência hoje. O que ele diz? Dá força para quem? Para quem que ele dá força? Dá vigor. O que é vigor? Vigor é disposição, ânimo, entusiasmo. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, assim, quando elas vão trabalhar? Gente, adolescente, quando passa a noite toda na internet, o pai chega de manhã cedo com o pé na porta do quarto, porque o despertador já tocou 10 vezes e o garoto não levanta. E aí você vai lá e chama, e ele levanta, veste a roupa, naquele ânimo, sabe, naquela disposição, naquele entusiasmo de ir para a escola que é contagiante, não é verdade? Sim ou não? Não é assim que alguns levantam? A mesma coisa, o sujeito vai trabalhar, e ele levanta, ele não conseguiu dormir, 2 horas da manhã, 5 da manhã, ele tem que estar às 7, 1 hora para poder chegar no serviço, e o sujeito levanta assim, entusiasmado, hoje, né, levanta dando grito, né? Tinha um camarada, por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, ele chegava aqui no estacionamento todo domingo, se eu estivesse dormindo, ele me acordava, glória! Hoje ele nem vem.
Nem vem mais. Mas é que ele vai para a igreja, para outra igreja, outro local. Ele vai trabalhar para outro canto. Mas eu só estou mostrando para você, porque às vezes a pessoa, por exemplo, né, ela está tão cansada das situações que se repetem com ela, ela está tão cansada dos problemas que ela vive no seu dia a dia, que ela perde o ânimo. Quer ver uma coisa? Sim ou não? Sara morreu. Isaac ficou, irmão, cabisbaixo, tristinho, perdeu a mãezinha dele, que ele amava. É como qualquer filho que preza pelos pais, quando perde, vai ficar triste. Tem problema não, até você que é crente, né, isso pode dar em você. Né? Só que o que Deus fez para poder consolar Isaac? O que Abraão mandou fazer? Mandou buscar uma esposa para ele. Ele casou naquele momento, para trazer nele o quê? Ânimo. Agora, olha para o teu marido. Não, não olha não. Olha para a tua mulher. Não, olha, mas não fala nada não. Quando chegou na sua vida, trouxe o quê? Não fala. Trouxe o quê? Porque a mulher, ela tem que chegar na vida do marido para trazer algo, para entusiasmá-lo. O homem, para chegar na vida da mulher, tem que trazer algo para entusiasmar ela, para animar ela. Ela deixou pai, deixou mãe, deixou a família, igual a Rebeca, por exemplo, deixou a nação dela para ir para outra nação. Isaac, porque sua mãe morreu, mas Rebeca, porque teve que deixar longe os seus pais, o lugar onde ela nasceu, foi criada, e ela vai para outro lugar para estar com aquele camarada. Agora, já pensou se esse camarada não recebe ela e não anima ela, como é que ela ficaria ali com ele? Frustrada. Por isso, mulher, você é a pessoa ideal, não é Deus não. Você é a pessoa ideal para animar seu marido. Marido, você é a pessoa ideal para animar a sua mulher. Eu, por exemplo, quando estou meio cabisbaixo, a minha mulher chega para mim e diz assim, o que foi? O que está acontecendo? Você... Não, nada não, eu te conheço. Já esquece que a gente vive junto. Esquece que eu te conheço, não é de agora. Você não fica assim. Está acontecendo alguma coisa. O que eu posso fazer para poder te ajudar? Você quer ver sua mulher, por exemplo, recuperar as forças? É quando ela tem um problema, você diz, deixa comigo que eu vou resolver. E vai lá e resolve. Porque tem homem que diz assim, ó, a goteira está lá pingando tem 2 anos. Ele diz, vou resolver. E nunca vai lá e resolve. A casa cai e a goteira está lá. Né? Então, a mulher, por exemplo, ela quer alguém que tome as frentes e faça algo por ela. Que é a mesma coisa que faz, você não está casando com o pai, mas é a mesma coisa que faz o pai. O que o pai faz com a filha? Protege. Faz alguma coisa por ela. A mesma coisa é o marido. Você não é o pai, mas você protege a esposa, ela se sente protegida, ela vai se sentir encorajada. Ela não vai ser aquela mulher cansada. Cara de maracujá de gaveta. Parecendo uma caveirinha. Querendo morrer. Tem prazer de arrumar mais nem em casa, pastor. Na verdade, não tem prazer de arrumar nem eu mesmo, que meu marido não olha para mim. É duro, não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou falando. Deve estar um endereço aí de alguém aí. Né? Ele dá vigor ao cansado. Às vezes você está cansado, você precisa ganhar uma disposição, um ânimo, que a situação não é o problema, é a forma como você está lidando com ele. Satanás sabe como desanimar qualquer pessoa. E ele sabe que uma pessoa desanimada, ela está fraca.
Toda pessoa, muitas vezes, meu irmão, não é o cansaço, não. Cansaço dos afazeres, cansaço das repetições da mesma coisa. Muitas vezes não é os problemas que estão acumulados na sua vida, é o cansaço, né? É o desânimo, é o ânimo. Por que Jesus diz assim? Tende bom, tenha disposição, porque eu venci. Como é que Jesus venceu? Com disposição. Você tem disposição? Não, não tem. Deus quer te dar. Para com essa coisa, eu não posso, eu estou fraco, eu tô triste, eu estou desanimado. Por que você está assim? Deus te dá força, Deus te dá entusiasmo, ou seja, quando foi que Deus te decepcionou e fez coisa para te frustrar e tirar seu entusiasmo? Quem tira seu entusiasmo são as pessoas que não se importam com o que você sente. Às vezes é gente que talvez até de uma forma inocente, mas às vezes te joga para baixo, falando coisas com você e que você recebe no seu coração e você desanima, como tem aquelas pessoas, por exemplo, que dizem assim: põe seus pés no chão e veja a realidade, porque nós somos pobres. Ô irmão, se põe no seu lugar. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você está enganado. Esquece. Larga para lá. Isso aí só Deus. Bom, então pelo menos se anime para que Deus resolva. Porque Deus nunca... A primeira coisa que Ele te faz para poder te ajudar é dar ânimo para você, para que você possa ter disposição, para você poder enfrentar com entusiasmo teus problemas. Eu estava falando com a minha mulher, esses dias eu fui no laboratório tirar um sangue, e para fazer uns exames que eu tinha que fazer, que tem 2 anos que eu não faço. Aí eu fui lá para poder ver, né? Como é que está o sangue, como é que está a vida, como é que as coisas estão, para ver com que eu tô, se eu estou enfrentando alguma coisa, com o que eu tenho que lutar. Aí eu tirei vários tubinhos de sangue, eu não sei a quantidade não, mas tirei. E depois eu tive que fazer um outro procedimento e tive que tirar mais posteriormente. Acho que foram 16 tubos mais ou menos dando ao todo. Eu fiquei lá até meio-dia, de manhã até meio-dia. Acho que de meia hora tirava um negócio, eu trouxe assim, foram vários exames que eu fiz. Eu já tenho tempo que não fazia, eu fazia logo tudo. Pedi tudo que a médica, o que eu queria, eu quero isso, eu quero aquilo. Foi eu que fui pedindo, não foi nem ela que passou, não. Eu quero saber isso, quero saber aquilo, quero saber... Aí ela me deu. Eu fui lá para poder fazer. Eu preciso saber como é que eu estou, né? Então, eu fui lá, porque bonito eu estou, eu tenho certeza. Mas por dentro eu não vejo. É o sangue que mostra como é que está. Eu só vejo a lindeza quando eu chego na frente do espelho. O que Deus dá? Entusiasmo para quem está cansado. É por isso, meu irmão, que eu me vejo lindo, bonito. Eu sou o cara. Então, eu tenho que estar entusiasmado, porque se eu olho aqui o Davi falando para mim assim, nossa, se ele olhasse no espelho, claro que eu olho no espelho, eu vejo um cara bonito. Embora eu fale assim, sai de mim, Satanás, que esse corpo não lhe pertence. Está amarrado, sai para lá, capeta. Aí, o que acontece? Eu tirei, né, esse sangue, e depois a moça foi e me deu um lanchinho. Falou assim, ó, tem um lanche ali para o senhor no final ali. O senhor pode pegar lá, o senhor pode comer, que o senhor está liberado. Eu não vou comer esse negócio não, estou indo para casa. Irmão, eu saí de lá, caminhei até o carro, cheguei no carro, me deu uma fraqueza, mas uma fraqueza, que eu vim para cá, para casa, e aí quando... eu fiz uma reunião com o pessoal, uma videoconferência, sentado, né, numa fraqueza.
Fiz o culto da noite numa fraqueza. Vim para cá na segunda-feira, fiz o culto da noite, mas numa, sabe aquela coisa assim que parece que você pode desfalecer a qualquer momento? E não é doença não, é só por causa do sangue que eu tirei. Por quê? Porque no outro dia eu já estava, zerinho de novo. 0 bala. Aí eu estava falando com ela assim, imagine aquela mulher com 12 anos sangrando. Só que na hora que disseram para ela, olha, tem um ali que cura. O que aquela mulher recebeu? Ela não recebeu saúde. A primeira coisa que ela recebeu foi ânimo, disposição. E às vezes, sabe por que você está desanimado? Porque você mesmo, estou tão triste com a minha mãe, pastor. Quem é que está triste? Você. Quem é que está falando? Você. Por que Satanás pega as suas palavras e faz até a sua mãe fazer mais coisas para fazer você ficar triste? Pastor, eu estou tão decepcionado com meu marido. Tudo bem, Satanás já pega teu marido, não precisa de demônio não, nem de feitiço contra você. Ele pega teu marido, faz coisas para fazer você ficar mais decepcionado, decepcionada. Ou pega a sua mulher, faz a sua mulher fazer as coisas que você entristece com aquilo. Aí você diz, estou tão triste com a minha esposa, pastor. Pois é, ela vai fazendo mais coisas para fazer você ficar mais triste. Porque você triste, sem entusiasmo, você é uma pessoa fraca. Você não vai ter forças. Você não vai ter nem disposição. Você não vai conseguir sair do lugar onde você está. Então, qual é o problema seu? Qual é o problema meu, muitas vezes? É a falta de entusiasmo, a falta de disposição, porque quando você se dispõe, por exemplo, a Bíblia diz que todo Israel estava dentro das suas tendas, desde o rei ao general até o soldado mais baixo que tinha do exército de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi se dispôs a lutar contra Golias. O que Davi fez? Se dispôs, o único que animou a lutar contra Golias. Por que Davi venceu ele? Por que Deus foi com Davi e fez Davi vencer Golias? Porque Davi foi o único que se animou. Você é capaz de se animar na adversidade ou você só se anima quando tem a vitória? Você só se anima quando as coisas se resolveram? Ou você se anima quando as coisas estão tudo embolado, enroscado e não tem solução? Você só se anima quando o milagre vem? É? Você nunca vai ter força para mudar a sua condição. Ah, pastor, está tão difícil. Vai ficando mais ainda. Ah, pastor, a coisa está ficando feia. E vai ficar mais feia ainda. Ah, pastor, está complicado. E vai complicar. Quem está complicando? Não é o demônio, não. Sou eu. Ah, o senhor fala assim, porque não é o senhor. Que se o senhor soubesse o que eu estou passando, pastor, o que eu sofro na minha casa. O que você está dizendo? O que eu sofro? Porque às vezes eu quero alguém que tenha dó de mim. Alguém que eu deixo colocar o ombro assim e chorar. Chora aqui, irmão. Só queria, né? Um amparo. Não, meu filho. Quer ver uma coisa? Davi saiu para lutar com seus soldados e quando ele retorna para casa, só tinha alguns pequenos problemas. Uns vazamentos, umas telhas quebradas. Não, a casa queimada, só tinha cinzas, pó, não tinha mais nenhum tição, cinzas. Cadê a família? Sequestrada. Aí Davi falou, pelo menos os meus amigos estão aqui. Não está não. Os amigos se levantaram contra ele e queriam matar ele porque culparam ele da situação que tinha acontecido com eles. Não tem gente, por exemplo, que resolve fazer as coisas
e depois, quando dá errado, elas culpam você? Pois é, tem isso também no meio do povo de Deus. Então, Davi não tinha mulher para animar ele, não tinha casa para ele se esconder. Em quem foi que Davi se animou? Hã? Que foi? Você tem que aprender a se animar sozinho. Se você não se animar sozinho, eu, por exemplo, se eu fosse um cara solteiro, eu só casaria com uma moça animada. Porque se ela é desanimada, se eu já estou desanimado, irmão, lascou, foi tudo. Eu vou fazer um negócio com alguém, eu não vou fazer com um cara desanimado, eu não vou. Não vou entrar numa sociedade com um sujeito preguiçoso, que reclama da inflação, que reclama do sol, da chuva, que reclama do caminhão, do trator, que reclama da vida, que reclama... Para quê, meu filho? Eu quero alguém que diz assim, vamos pegar esse barco, vamos remar nele, vamos passar para o outro lado e vamos sair dessa coisa aqui e vamos vencer na vida. Nós não podemos ser essas pessoas, por exemplo, que ficam chorando miséria, irmão. Ah, porque está tão complicado, sabe, pastor? Não, ele dá vigor, ele dá ânimo. Às vezes o que você tem que pedir para Deus é ânimo para você poder ter força, para você poder sair da condição que você está. Eu vou falar uma coisa para você, depois eu vou voltar nesse detalhe, um dia eu vou falar sobre isso. Me mostre na sua Bíblia que Deus usou alguém desanimado. Moisés, por exemplo, falou assim, eu não posso ir, porque eu não sei falar. Deus teve que tratar do desânimo de Moisés para depois enviar ele. Deus falou, não tem problema não, você tem um irmão que fala bem, não tem? Tem. Pois é. Então eu vou falar com teu irmão fala contigo. Eu vou falar contigo, tu fala com teu irmão, e teu irmão vai lá e fala com o faraó. Bora? Qual é a desculpa agora? Deus pegou ele no contrapé dele. O seu irmão não fala bem? Ele podia falar, não, meu irmão também se enrola. Eu gosto quando Deus deixa a gente sem saída, irmão. Tira a desculpa da gente. Porque quem está desanimado, meu filho, dá desculpa para tudo. Bora, irmão, está chovendo. Bora, irmão. Ah, não, hoje está muito calor. Bora, irmão. Não, está frio demais, moço. Nossa, dá não. Ou seja, nunca dá. Toda hora, ou é sol, ou é chuva, ou é calor, ou é frio. Toda hora tem um porquê. E as coisas na vida, por exemplo, meu irmão, a gente só não consegue resolver elas quando a gente está desanimado. Olha o que Jeremias, Senhor, eu sou uma criança. Deus diz, eu sei que você é uma criança, mas o que eu te disser para falar, tu vai falar, porque a partir de hoje eu estou te colocando como profeta, você vai erguer, você vai derrubar, você vai abrir, você vai fechar, e o negócio vai ser contigo, Jeremias, eu não quero saber dos outros, não. O que vem contra você não interessa, o que interessa é que você está pronto para poder fazer a coisa acontecer. Bora? Como é que está seu ânimo? É melhor tu animar, porque senão Satanás não vai vencer, não. Ele multiplica as suas forças quando você se anima. Por isso que Jesus é o melhor psicólogo que há. Tem melhor do que ele. Porque ele tira a gente da inércia, ele tira a gente da desculpa, ele tira a gente da frouxidão, ele aperta os parafusos, ele arrocha com a gente e diz, bora! Vamos mudar a história, vamos fazer outra história diferente que vai ser contada através de tu mesmo, não vai ser outro não. Quero você. Por quê? Quer ver?
Sim ou não? Diga, eu quero ver. Pedro estava pescando a noite toda, pegou quantos peixes? Jesus fez ir até mais profundo do que ele não ia, porque aonde ele fracassou, Jesus queria que ele vencesse. Onde é que você está fracassando? Jesus quer que você vença onde você está fracassando. Onde você está fracassando? Ele quer que você vença. Onde? Ah, não. Olha a desculpa de Pedro. Eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Ele diz, e daí? Ah, mas agora já é 10 horas da manhã. Não é hora de peixe, não. Quer pescar? Quero. Então, mar alto. Lança a tua rede. Senhor, só vou porque o Senhor está mandando. E quando ele foi porque Jesus estava mandando, o que aconteceu com a rede de Pedro? Encheu que quase rompia. Se Deus quer encher a tua vida, meu irmão, para ficar assim quase que tão cheio que você vai chamar os outros para encher também a vida deles, o que Deus tem para eles. Bota um sorriso nesse rosto, tira essa cara de maracujá de gaveta. Diga assim, estou melhorando. Fala que eu quero ouvir. Diga, eu estou melhorando. Isso. Por que Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos para o Igarapé. Não, Igarapé é lá no Pará. Como é que fala aqui? No lugar que o pessoal toma banho aí, é rio? O que é? É rio? Vamos no rio tomar um banho. Vamos lá, onde é que chama? É na Chapada? Vamos lá na Chapada tomar um banho. Lá naquela, como é que chama aquele negócio lá? Salgadeira. Vamos lá na Salgadeira. Olha só, meu filho. Eita maravilha, para quem gosta de água, tomar um banho. Pois é, não se anima? Pois é, Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Por que Davi, Deus abençoava? O camarada já vinha alegre. Você viu como é que o nosso crente, a gente vem para a igreja? Ai, meu pai, Senhor, está tão complicado, está tão difícil, meu Deus, não sei mais nem o que fazer. A situação está brava. A coisa está feia, Senhor, o bicho está pegando. Jesus, me dá uma solução. Aí Deus disse, anima. Ah, mas como é que eu vou me animar, pastor, com essa situação? Eu só fica brincando com a vida da gente. Você não sabe o que eu estou passando em casa. Então chora. Vamos ver se melhora. Acho que se chorar e ficar triste, você já tinha resolvido a parada. É melhor tu animar e dizer assim, obrigado, Senhor, porque eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação, minha vida vai mudar. Olha o que diz Miqueias capítulo 7, versículo 8. Para a gente terminar agora, eu prometo para você que eu não vou falar mais nada. Miqueias, vou até fechar minha Bíblia. Miqueias 7, versículo 8. Miqueias falou assim, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. O que ele disse que ele ia fazer? Eu posso até ter caído e deu tudo errado e fechou toda a porta e complicou tudo. Levantar-me-ei. Eu vou levantar. Diga, eu vou levantar. Diga, eu vou sair dessa. Diga assim, Satanás, não fica alegre não. Porque quem ri por último, ri mais gostoso. Por isso que Jesus falou, a tristeza dura um tempo. Você estava triste? Você estava meio mocorongo? Você não sabe o que é isso, né? O pessoal baiano que vê a fita aí vai saber. Né? Jururu. Né? Você estava abatido? Não tem problema não. O fim disso é alegria. Não tem outra coisa para vir, é alegria. Não, pastor, é uma tragédia que eu estou vendo na hora de acontecer uma desgraça lá em casa. Ô, irmão, você não veio para a igreja para buscar desgraça, meu filho. Senão você tinha ido para outro canto. Você veio para a igreja para buscar a Deus. Então diga assim, vou levantar. Não senti firmeza. Diga assim, Satanás, não se alegra não. Eu vou levantar. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Então não haverá trevas, você estará na luz. Você é a luz desse mundo, irmão. O que Jesus falou que nós somos? Luz. Você é luz. Você não é trevas, não, você é luz. Você não é um problema, você é solução, meu irmão. Seu filho não é trevas, seu filho é a luz de Deus, ele é luz de Deus. Ah, meu marido, pastor, é um maluco, doido, beberrão, sem vergonha, pilantra, traidor. Me traiu, foi embora com outra mulher. Não, ele é luz.
E você ainda gosta dessa coisa ainda. Se ele é luz. Eu estava contando o pastor ali dentro ali. Eu fui obreiro lá no Rio de Janeiro 5 anos e meio, né? Lá em Duque de Caxias, eu preguei lá. Aí teve uma mulher que chegou lá na igreja e disse assim: pastor, eu queria pedir ao senhor um conselho. Eu falei: fala, irmã. Ela falou assim: é porque eu tenho meu marido, eu vivo com ele há 5 anos. E, pastor, ele me deu uma surra esses dias, que eu não estou aguentando, não. Ele é um cara muito violento. E eu não estou aguentando mais, pastor. Eu queria saber o que eu faço, porque agora, nessa última, ela toda roxa, cheia de hematoma. Eu falei: irmã, a senhora mora onde? Ela falou: o senhor mora aqui na Vila Ideal, favela do Lixão, lá em Duque de Caxias, a maior favela da Baixada Fluminense, na época. Não sei se tem outra maior agora. Eu falei assim: essa mulher é mulher de bandido. Eu falei: larga ele não, filha. Você gosta dele? Ela falou: gosto. Deus vai mudar esse camarada. Será, pastor? Você veio me pedir, você quer ir embora? Ou você quer ajudar esse camarada a mudar de vida? Pastor, eu até que eu gosto dele. Luta por ele. Agora, se você não gostar, aproveita e vaza. Tem gente que, às vezes, eu não decido vida de ninguém, não. Eu te dou orientação. Você que sabe. Só acho uma coisa. Se você desistir de algo que amanhã você venha se arrepender, você não deve desistir, não. Você deve lutar, porque quando você desiste, você estava pertinho de resolver. E ela ficou. Quando foi um dia, ela virou assim e falou assim: a benção. Não sei se ela era mineira, irmão. Mas ela fez assim, ó, mineiro, você diz: onde é que fica aqui? Você diz assim: ali, ó. Quando ele fala ali, é para cá. Quando ele fala ali, é para lá. Ele mostra com o queixo, não é com a mão, não. Você tem que aprender a conversar com o mineiro. Maldade. Que é isso, Davi? Estava repreendido isso aí. Poxa, eu falo com os mineiros lá, quando eu vou lá com eles, é por isso que falam mal da gente, que a gente não abre a mão, vocês não dão desconto. 5%, 10%, não, 6%. Mas pelo menos 7%, para não ficar nem eu nem você, 7%. Então tá bom. É difícil, irmão mineiro, dar desconto, é difícil. Mas a gente consegue. A gente tem que saber negociar. Aí a senhora, o camarada veio 3 domingos, no 4º domingo ele pediu para falar comigo. Ele não era o que a gente pensava, ele era pior do que o que a gente pensava. Tanto que ele falou assim: eu poderia contar umas coisas para o senhor, mas tem que ficar só entre nós. E ele foi contando umas coisas que até me arrepiava, o estômago assim embrulhava, e teve umas coisas que, né, um negócio assim pesado, um negócio assim que, nossa, Deus eterno. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele terminou de vomitar tudo aquilo, ele falou assim: a minha pergunta, que o pessoal diz assim: você quer aceitar Jesus? Eu não quero perguntar ao senhor não, pastor. Eu quero perguntar ao senhor se Jesus me aceita depois que eu fiz tudo isso aqui. Eu falei: e o senhor quer mudar? Ele falou: quero. Pois então Jesus também quer mudar a sua vida. Ele vai mudar. Eu vou orar pelo senhor. E Deus mudou a vida daquele camarada, da água para o vinho. Deus tirou ele da penumbra da mão do capeta onde ele vivia, irmão. Transformou a vida daquele cidadão. Eu não posso contar para você, porque são coisas assim bem... Inclusive, eu disse para ele não contar, para ele não falar sobre aquilo ali. É passado da vida dele, só que Deus transformou, e não precisa se ater aos fatos da transformação que Deus fez na vida dele. É porque era coisa muito pesada realmente. Mas Deus mudou. E aquela mulher feliz, alegre, porque agora o marido não batia mais nela, o marido carinhoso, o marido amoroso, aquele cara por quem ela lutou para Deus mudar. Se você ama seus filhos, lute para Deus mudar. Se ama sua esposa, lute para Deus mudar ela. Se ama seu marido, lute para Deus mudar ele. O amor tudo vence.
O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, porque na realidade você não precisa de paciência nem de alegria, você só precisa de amor, porque o amor dá todas estas coisas. O amor é paciente. Amém?